Jó foi o homem que Deus permitiu que fosse um alvo de Satanás. Mas antes de você e eu entrarmos nessa história, é importante sabermos quem era Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus. Ele vivia na terra de Uz, onde era conhecido como um dos homens mais íntegros e piedosos da região. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, frutos de um casamento abençoado e feliz. Além disso, Jó era muito abençoado em seus negócios e posses. Ele possuía muitos bens, sendo considerado o homem mais rico de toda a região. Suas terras, rebanhos e servos eram numerosos, e ele desfrutava de uma vida confortável e próspera. Embora fosse rico e poderoso, Jó não se deixava levar pela ganância ou pela soberba. Ele era um homem generoso e benevolente, sempre disposto a ajudar os mais necessitados e a praticar a justiça e a caridade. Sua reputação de integridade e retidão era conhecida por todos, e ele era respeitado e admirado por sua conduta exemplar. Jó era um líder comunitário respeitado e estimado. Ele exercia sua autoridade com sabedoria e justiça, sempre buscando o bem-estar de sua família e de todos ao seu redor. Sua casa era um lugar de paz, harmonia e amor, onde reinava a justiça e a misericórdia. Mesmo diante de tantas bênçãos e prosperidade, Jó nunca se envaideceu ou se esqueceu de sua dependência de Deus. Ele reconhecia que tudo o que possuía vinha da mão divina, e era grato por cada dádiva recebida. Sua fé era inabalável, e ele dedicava-se à oração e à adoração, buscando agradar ao Senhor em tudo o que fazia. Jó era um pai amoroso e dedicado, que se preocupava profundamente com o bem-estar e a educação de seus filhos. Ele os ensinava a temer a Deus e a praticar a justiça, guiando-os no caminho da retidão e da verdade. Sua casa era um verdadeiro refúgio de amor e compaixão, onde reinava a harmonia e a unidade familiar. Sem que Jó soubesse, Satanás fez uma aposta com Deus, afirmando que Jó só era fiel porque tinha uma vida confortável e sem problemas. Deus então permitiu que Satanás testasse a fé de Jó, retirando dele todos os seus bens e matando seus filhos e filhas. Quando soube da terrível notícia, Jó ficou desolado. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu em prantos. No entanto, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, reconhecendo que tudo o que tinha vindo de Deus, e que ele não poderia questionar os desígnios divinos. Mas as provações de Jó estavam longe de terminar. Logo em seguida, ele foi acometido por uma doença grave que o deixou coberto de úlceras. Mesmo nesse momento de extrema dor e sofrimento, Jó não abandonou sua fé. Ele se recusou a amaldiçoar a Deus e permaneceu firme em sua convicção de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Os amigos de Jó vieram visitá-lo e tentaram consolá-lo, mas Jó seguia firme em sua fé. Ele sabia que Deus não o havia abandonado, e que todas aquelas provações eram parte de um plano maior, que ele não conseguia compreender. Mesmo assim, Jó persistiu em sua confiança no Senhor, e continuou a clamar por justiça e misericórdia. Apesar de toda a sua fidelidade e devoção, Jó se viu sozinho e desamparado. Seus amigos questionavam sua fé e o acusavam de ter cometido algum pecado que justificasse o sofrimento pelo qual passava. Mas Jó se manteve firme em sua confiança em Deus, e não permitiu que as palavras deles abalassem a sua determinação. Finalmente, depois de tantas tribulações, Deus se revelou a Jó e lhe concedeu uma graça especial. Ele restituiu a Jó todas as suas riquezas e lhe deu uma nova família, ainda mais numerosa do que a anterior. Jó viu que suas provações tinham um propósito maior, de fortalecer a sua fé e testemunhar para o mundo a grandeza do amor de Deus. Assim, Jó se tornou um exemplo de perseverança e fé inabalável para todos que ouviam sua história. Ele mostrou que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível manter a confiança em Deus e continuar seguindo os seus caminhos. Jó viveu uma vida de retidão e integridade, e seu exemplo continua a inspirar gerações de fiéis até os dias de hoje. Em meio a todas as tribulações e provações, Jó nunca perdeu a fé e a esperança no poder de Deus. Ele provou que a confiança no Senhor pode nos sustentar em todos os momentos, por mais difíceis que eles sejam. Jó foi um homem justo e temente a Deus, que enfrentou grandes desafios, mas nunca perdeu a sua fé.
Sua história nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos confiar que Deus tem um plano para nós e que Ele está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e nos sustentando. Diante de toda essa dor e sofrimento, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus. Ele permaneceu firme em sua fé, mesmo quando seus amigos o instigavam a abandonar o Senhor. Em meio à escuridão da aflição, Jó ergueu sua voz em louvor a Deus, reconhecendo sua soberania e grandeza. Ele afirmou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." A experiência de Jó nos ensina que a fé em Deus não é baseada nas circunstâncias externas, mas sim na convicção profunda de que o Senhor é bom e fiel em todas as situações. Mesmo diante do sofrimento e da perda, Jó manteve sua confiança em Deus, sabendo que Ele é soberano e tem um propósito maior em todas as coisas. Deus permitiu que Jó passasse por provações dolorosas, não para puni-lo ou abandoná-lo, mas para revelar mais plenamente sua glória e poder. Na medida em que Jó perseverou em sua fé, ele foi recompensado com uma visão extraordinária do Senhor. Deus lhe falou de maneira majestosa e revelou sua grandeza e sabedoria infinitas. Ao final da história, Jó foi duplamente abençoado por Deus. Ele recuperou sua saúde, sua fortuna e teve uma nova família. Mas o mais importante de tudo foi o encontro profundo que teve com o Senhor. Jó reconheceu que apenas em Deus encontramos o verdadeiro significado da vida e a resposta para nossas aflições. A história de Jó é uma poderosa inspiração para todos nós, que enfrentamos lutas e desafios em nossas vidas. Assim como Jó, devemos manter nossa fé inabalável em Deus, confiando em sua bondade e fidelidade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Que possamos aprender com Jó a importância da perseverança e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos reconhecer a sua soberania e grandeza em todas as circunstâncias, dando-lhe louvor e adoração em todos os momentos. Que a história de Jó nos fortaleça e nos revigore em nossa caminhada de fé, nos lembrando de que, assim como Jó, podemos superar todas as adversidades quando colocamos nossa confiança no Senhor. Que Ele seja o centro de nossas vidas e a fonte de nossa esperança em meio às tempestades da vida. Amém.